Olá, aqui é o Padre Gustavo. Hoje é dia 11 de abril, segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia. A Jesus misericordioso, nós queremos entregar toda a humanidade, para que Ele tenha misericórdia de nós. Em meio a esta pandemia, que Ele nos liberte de todo esse mal, pelo seu sangue derramado na cruz, pelos raios do sangue e da água que jorram do peito aberto do Senhor. Ouçamos o Evangelho desse segundo domingo da Páscoa, que é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre os apóstolos e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesse domingo da Divina Misericórdia, Jesus aparece aos seus discípulos, levando o seu dom tão precioso, a paz. Jesus ressuscitado quer nos fazer experimentar essa paz. Por isso, hoje, nesse domingo da Divina Misericórdia, desde que Jesus entre no seu coração, entre na sua casa e leve a sua paz. Em meio a tanta confusão que a gente vive, que a gente possa experimentar a paz de Jesus, que a gente possa experimentar a sua misericórdia. Soprando sobre os apóstolos, ele disse: Recebei o Espírito Santo. Jesus confere o Espírito Santo para que eles possam perdoar os pecados em nome de Jesus. E Jesus misericordioso que sopra sobre os seus apóstolos, concedendo o Espírito Santo e concedendo a autoridade de perdoar pecados. Aqui a gente vê o fundamento do sacramento da confissão, da reconciliação. Foi Jesus quem transmitiu aos seus apóstolos esse poder, essa autoridade de perdoar em seu nome. Na festa da Divina Misericórdia, Jesus quer que o seu perdão se estenda a todos, que nós possamos nos entregar a essa misericórdia de Jesus, que nós possamos de verdade nos arrepender dos nossos pecados e receber o perdão de Deus. Que nessa festa da misericórdia nós possamos demonstrar a nossa fé nele. Tomé representa toda a igreja, toda a humanidade.
que muitas vezes não acredita, que precisa de sinais, que precisa de provas. Mas Jesus fala: felizes são aqueles que acreditam sem terem visto. Nós não conhecemos Jesus, não estivemos fisicamente com eles, mas mesmo sem ter visto, nós acreditamos. E o finalzinho do Evangelho, onde João conclui o seu Evangelho, dizendo que muitas coisas poderiam ter sido escritas, porque Jesus fez muito mais do que está escrito aqui nesse livro, mas aquilo que foi escrito é para que vocês acreditem. Então que nós possamos aceitar o testemunho de João, de Mateus, de Marcos, dos evangelistas, e que nessas pequenas demonstrações que o Evangelho nos mostra, mas em tantas outras que Jesus se revela em nossa vida, que nós possamos acreditar, não duvidar, não pedir provas, mas com a nossa fé dizer como Tomé: meu Senhor e meu Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima festa da Divina Misericórdia para você e fique com Deus.